Olá, sejam bem-vindos. Compartilha aí para mim, me ajuda compartilhando. Então vamos lá. Tive um problema aqui de transmissão, mas estamos aqui. Consegui. Tá chegando mensagem sim, estou acompanhando aqui do lado. Mas sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar sobre produtividade. Trouxe para o YouTube para que mais pessoas possam assistir, aprender e executar aí as práticas que devem ser, né, realizadas no nosso trabalho. Só me dá esse retorno aqui, porque eu estou me habituando, estão me ouvindo, me vendo, tudo certinho, tudo ok aqui para você. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliane Oliveira. É a primeira vez, né, que eu estou vindo aqui ao vivo no YouTube para poder trazer um conteúdo, acostumada geralmente a fazer lives e tudo mais no Instagram, mas decidi me desafiar e hoje nós estamos aqui para poder falar de conteúdo bom e importante para nós que somos empreendedores. E aqui embaixo está meu nome, minha rede social. Quem quiser já ir procurando, para quem não me segue, para quem não me conhece, você já pode clicar aí e conhecer quem é Juliane Oliveira e quem é a Freedom, que é a empresa da qual faço parte, né, meu projeto de vida. Mas estamos aqui para falar de produtividade e não vamos perder tempo, né? Já passamos algum tempinho aqui antes de iniciar esse vídeo. Então vamos seguir para o nosso conteúdo, para a gente conseguir otimizar o nosso tempo e ser bastante produtivo. Vamos lá. Nosso tema de hoje é para falar sobre produtividade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas próximas, amigos, e também pessoas que me dizem, né, que tem muita dificuldade em desenvolver atividades. E por isso que eu quis trazer, perguntei lá no meu Instagram quem gostaria de aprender um pouquinho, né, uma aula sobre produtividade. As pessoas me deram esse retorno e eu vim aqui para poder compartilhar com vocês. Essa sou eu, me chamo Juliane Oliveira, né? Para os que não me conhecem. Eu sou cofundadora da Freedom e eu coloquei esse pequeno resumo aqui só para poder falar um pouco sobre mim, mas eu sou mulher, empreendedora, mãe, que me vira o tempo todo para conseguir realizar as minhas dificuldades. Então, é muito bom falar sobre produtividade dentro da minha condição, que não é uma condição muito fácil, né? Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, Yasmin, por compartilhar. Vamos compartilhar para as pessoas que precisam. Então, para mim, que é empreendedora, que sou mãe, que tenho que fazer aqui uma jornada dupla, tripla, múltipla, muitas vezes, é uma questão importante também, até eu cuidar de mim também, sobre produtividade. Então, é muito gratificante falar sobre um assunto que é útil para todo mundo, até para quem está falando, porque produtividade é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, reforçar e praticar para se tornar real na nossa vida.
quanto mais a gente vai crescendo, né, à medida que a gente vai crescendo dentro das coisas que a gente faz, geralmente a gente passa a ter mais atividades, e aí fica novamente difícil para poder conseguir realizar, né, as atividades. Eu canso de ver, né? A gente se habitua com alguma coisa, entra em uma rotina, e aí, quando tá bom, vem outras demandas, vem novas novidades de trabalho, e aí a gente acaba voltando para o ciclo de procrastinação, um ciclo de desorganização, né? E é muito importante. Gente, desculpa, meu filho está aqui falando. É muito importante a gente falar sobre isso. Gente, mãe empreendedora é isso aqui, todo santo dia. Ainda mais que a pessoa sozinha para conseguir realizar. Mas a gente joga duro e segue em frente. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, o que é produtividade? Né? A gente cansa de ouvir falar, a gente ouve o tempo todo, mas produtividade, ele é o quê? O resultado daquilo que é produtivo. Ou seja, tem que produzir, tem que ser rentável. É uma coisa que é lucrativa, que é proveitosa. Então, tem que ter. Me dá um retorno, por favor. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Pronto. Então, retomando aqui o nosso conceito sobre produtividade. Produtividade, como eu estava falando, é o resultado do que é lucrativo, que é proveitoso. Então, eu já quero falar para vocês aqui, isso aqui. Produtividade não tem a ver com muitas horas de trabalho. As pessoas sempre falam assim: para eu me sentir produtiva, eu tenho que trabalhar muito. Para eu me sentir produtiva, eu tenho que trabalhar 30 dias no mês. E isso é um grande erro de falar, porque produtividade não tem a ver com isso, ao contrário. Quando a gente fala de produtividade, a gente também fala de economia de recurso, né? E é sobre isso que a gente precisa refletir, e era por isso que eu quis trazer esse conceito e quis falar também sobre esse assunto. Então, quais são os recursos que a gente está ali tendo que privar, né, para a gente ter mais qualidade de vida? A Yasmin colocou aqui: eu me sinto culpada. Deixa eu ver aqui. Eu me sinto culpada se não me sentir exausta às vezes. Justamente. E esse é um sentimento que acontece não só para você, né, mas para muitas pessoas. As pessoas geralmente se culpam porque acham que não estão sendo produtivas por não trabalhar muito. E isso não tem nenhum sentido, porque produtividade não tem a ver com trabalhar muito. E quais são os recursos, né, que é quando a gente fala de produtividade, que a gente precisa economizar? Financeiro, então a gente tem que ter menos gasto de dinheiro no que a gente for fazer, né? Intelectual, a gente precisa gastar menos conhecimento, né? Tentar gastar menos, gastar o necessário, né, para poder trabalhar ali. Até porque quando a gente tem a nossa mente cansada, vocês há de convir que a gente não funciona. Eu trabalho com a mente. Se eu ficar forçando demais a minha cabeça, tem uma hora que parece que eu virei zumbi. E então a gente precisa saber fazer a economia também de como a gente está utilizando nossa mente, dar pausas, dar momentos, né, para que a gente consiga oxigenar nossa mente. E isso não sou eu que falo. Se você for estudar sobre neurociência, se você for estudar sobre o comportamento do corpo humano, a questão fisiológica, você vai ver que é preciso, sim, você reter um tempo para o descanso. E de tempo. Eu acho que a do tempo é a que as pessoas mais falam, porque todo mundo fala sobre gestão de tempo e não conseguir, durante a jornada, trabalhar com esse tempo. 24 horas para mim é muito pouco. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu acredito muito é que 24 horas é suficiente. Suficiente para você fazer o que tiver que ser feito e aproveitar o que tiver que ser aproveitado. Mas as pessoas não conseguem fazer isso por causa da prioridade. Elas dão prioridade para o que não deve ser dado. E por causa disso se sentem depois culpadas e frustradas porque não conseguiram gerir o tempo. E aí, já falando sobre isso e pensando sobre isso, né? Motivos, eu trouxe aqui 5 motivos que te mantêm improdutivo. Talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, porque é muito real, é uma coisa que realmente acontece. E é incrível como eu vejo tantas pessoas potentes, pessoas realmente maravilhosas em termos de conhecimento e tudo mais,
parar e acabar se sabotando nesse ponto, né? Então, você se torna improdutivo quando você é muito perfeccionista. O perfeccionismo, ele vai trazer para você a longo prazo, né, a falta de execução, porque você nunca acha que tá bom, então você se mantém tentando fazer, tentando realizar e não executa. Você fica só no planejamento. Planejar é maravilhoso, mas a gente precisa executar. Vocês estão vendo aqui hoje, eu já tive algumas dificuldades aqui durante essa aula, mas eu estou executando. E isso me torna produtiva, porque eu estou conseguindo aproveitar, mesmo com os imprevistos e as coisas que acontecem, eu estou conseguindo realizar o que eu me propus a fazer. E é aí que você tem que prestar atenção, se você consegue realizar aquilo que você se propõe a fazer. E quando você não consegue, alguma coisa está tomando ali o lugar dessa sua atividade. Um outro ponto que é muito comum, né, a gente perceber é a procrastinação, que é natural. Todo ser humano procrastina em algum momento, né? Isso é do nosso corpo. Nosso corpo, ele tem o costume de economizar, né, na energia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso dentro da PNL mais para frente, quando a gente falar de gestão de tempo, mas é muito comum, né? Então, se você procrastina, geralmente vai gerar ali uma improdutividade, porque na procrastinação você quer descansar. Você quer guardar forças além do necessário. Né? Não é só o necessário, você vai passar um pouco do tempo aí, do time das coisas. Outra coisa que afeta demais as pessoas, né, no sentido de ser produtivo, é ser multitarefa. Tem gente que acha, e nós mulheres, então, principalmente, nós criamos na nossa cabeça uma crença, e temos muito profundamente isso, que a mulher, ela é igual a... Eu já vi falar isso, né? Bombril. Ah, a gente é igual a esponja de aço, porque a gente tem 1.001 utilidades, né? Eu usava até da logo da marca para poder falar que a mulher tem 1.001 utilidades. Sim, nós mulheres conseguimos fazer coisas maravilhosas e isso realmente é incrível para a gente. Porém, o fato de a gente conseguir fazer várias coisas não significa que a gente precisa fazer. Porque, na maioria das vezes, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, alguma coisa a gente vai negligenciar e a gente vai acabar ali não dando a devida qualidade, né, na execução. Porque a gente não vai estar entregando o nosso melhor, vai estar entregando o que a gente consegue entregar, visto que estamos ali ocupada com muitas atividades. Então, é importante que a gente tente evitar multitarefa. Acontece isso na minha vida, Julie. Às vezes, do nada, tem muita coisa para fazer. Eu vou deixar de fazer só porque, para não ser improdutiva? Acontece de, às vezes, vir. Mas é bom você avaliar, é bom você analisar essa atividade que veio para mim. Ela é tão importante assim que eu tenho que fazer junto com essa outra. Eu não posso dar foco para uma, finalizar, executar e depois seguir para as demais. Então, é tudo questão de análise e de trabalho mental. Produtividade é uma coisa que tem muito a ver com nossa mente e como a gente trabalha as informações que chegam para a gente. E também tem uma questão aqui também, que é muito importante, que é a questão do foco mesmo, né? O foco e, em alguns casos, as pessoas deixam de ser produtivas também, que eu não coloquei aí, por causa do... Pessoas que pedem, muita gente chega até você e você acaba cedendo, não saber dizer não. Isso pode gerar também improdutividade, porque gera a multitarefa. Então, é uma coisa que ocasiona uma outra realidade e que faz você ficar improdutivo. Então, é importante que a gente possa observar, se observar o tempo todo, né, como é que eu estou trabalhando dentro disso tudo. A Yasmin perguntou, como saber se eu sou uma pessoa produtiva? Essa pergunta você vai saber agora. As pessoas produtivas, elas trabalham com 4 pilares. Eu criei até um acrônimo chamado TEF, né? Não é a transferência eletrônica de dinheiro, que agora tem, né, uma maquininha TEF, mas esse TEF é um acrônimo que eu criei aqui para 4 pilares, que não necessariamente são do estudo de produtividade, mas são importantes para que a gente consiga ser produtivo. E eles são, né, o nosso tempo, que a gente precisa saber gerir, né? Tempo muito importante sempre, porque é a nossa maior riqueza, a gente tem que ter tempo para poder curtir nossa família, curtir nosso trabalho, realizar nossas coisas e dividir dentro de tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa saber dividir o nosso tempo.
Eu acho que é uma riqueza a gente conseguir administrar tudo isso. A outra coisa, né, coloquei aí, foi energia, fiquei cega aqui na hora de ler. Energia, foco e experiência. Por que eu coloquei energia? Né? Energia é justamente no sentido da procrastinação, que a gente gosta de guardar ali a energia. Então, a energia ela entra como um pilar. Se eu tenho energia, eu consigo produzir. A outra, foco. Às vezes eu tenho muita energia, mas não tenho foco. O excesso de energia me gera distração. Então, a energia também precisa ser de uma quantidade dosada para que eu não me exceda também na hora de ser produtiva. Senão, eu não consigo ser produtiva. E o último é a experiência, que tem a ver também com tudo aquilo que você aprende e que você se permite experienciar. Mas vamos à gestão de tempo. Se você consegue trabalhar, executar sua atividade dentro de um prazo determinado e você consegue entregar tudo aquilo de acordo com como você se propõe, você geralmente, provavelmente, vai ser uma pessoa produtiva. Você vai saber que você é uma pessoa produtiva porque você realiza. Eu acho que a maior característica de uma pessoa de produtividade é a realização. Porque a produtividade, ela está ali direcionalmente proporcional a isso. Todo mundo que é produtivo é porque realiza. E se realiza é porque não está desperdiçando tempo e nem está se distraindo com outras coisas que podem surgir. Isso não significa que não vai acontecer de imprevistos, porém, dentro dos imprevistos, você consegue se organizar, tentar realizar o máximo de atividades que você, né, determinou para você. Você precisa cumprir pelo menos aquilo que você colocou para você próprio. Imagine que você não consegue cumprir nem aquilo que você colocou para si, imagine para outras pessoas, fica mais difícil ainda. Então, a gente precisa trabalhar essa questão. E na gestão do tempo, eu trouxe 3 ferramentas, métodos, que é bem falado, só que eu mesclo. Júlia, como é que você faz? Eu mesclo as 3, na verdade, né? Eu uso das 3, porque para mim funciona, talvez para você que esteja assistindo também funcione, talvez não funcione, talvez funcione só uma, mas assim, eu gosto de trabalhar nessas 3, principalmente dentro da minha condição, de muita atividade, de ter maternidade e empreendedorismo, um momento de estudo, um momento para cuidar de mim e também de outras coisas mais. Então, para mim, funciona muito eu trabalhar dessa forma. E quais são, né, essas possibilidades, né, que eu trouxe? O time box. O que é o time box? O time box é uma forma de você trabalhar. Você escolhe dentro do seu dia um tempo para realizar uma determinada atividade que você sabe que vai te demandar um certo esforço. Então, você sabendo disso, né, que o tempo que você vai precisar, você define um horário e durante aquele horário você foca em fazer até concluir a atividade. Então, geralmente, quando eu tenho um projeto muito grande, uma coisa muito importante, eu faço muito isso. Eu separo um tempo do meu dia, né, que eu sei que eu vou estar mais tranquila, que eu vou conseguir realizar, e eu vou lá e eu faço. É bem assim, vou fazer, levanta e faz, porque se você ficar, vou fazer, aí e não vai, você vai ficar sem fazer, vai acabar procrastinando. Então, é uma técnica que é utilizada, né, é um estudo também, ela é conhecida como método ágil, porque funciona. Então, para mim também é uma coisa que eu faço muito e eu acho interessante fazer isso. Reservar um tempo para que você possa trabalhar em algo específico que seja importante. Por que eu disse que eu junto as 3? Porque a matriz Eisenhower, ela é bem conhecida como a matriz da produtividade, né? Que é aquela separação em quadrantes, onde você coloca ali o que é mais importante, o que é mais urgente, e aí você define dentro dos quadrantes a situação da atividade. Então, se é muito urgente e muito importante, eu tenho que realizar imediatamente. Se é urgente, mas não tem importância, eu posso delegar aquela atividade. Se ela é importante, né, mas não tem uma certa urgência, eu posso programar para realizar em outro momento. E se ela não é nem urgente e nem importante, significa que eu preciso eliminar aquela atividade de alguma forma, né? Geralmente, o que entra nessa parte urgente e de não urgência e não importância, geralmente é
o celular, o WhatsApp, para quem se distrai bastante com isso, eu gosto de bloquear ali minhas notificações quando eu estou com alguma coisa muito importante para fazer. Me ajuda muito para eu conseguir realizar. Porque é incrível como a zoadinha naquele celular, você já vira, aí você já distraiu, aí você já se perdeu no que você estava fazendo. Então, é você ter ali com você própria realmente um compromisso de realizar aquilo que você precisa. A gente sabe do esforço que as coisas demandam para que a gente consiga realizar, né? E nosso tempo ele é valioso e a gente precisa tratar dessa forma, como algo valioso. Está passando todo dia e todo dia que passa não volta mais. Então, como é que eu posso gerir isso de forma produtiva? Entendendo como ele funciona para mim. Tem pessoas que acordam de manhã, né, bem cedinho, e aí não trabalha logo de manhã porque não consegue ser produtivo de manhã. Deixa para trabalhar entre a tarde e a noite, porque fica até de madrugada, às vezes, acordado trabalhando, porque se sente mais produtivo à noite. Tem pessoas que se sentem mais produtivo pelo dia. Então, como eu funciono? Eu acho que cabe muito essa pergunta aí nesse momento, quando você está fazendo a sua gestão do tempo, para que você defina um processo que realmente seja produtivo para você, né? A técnica de Pomodoro é a técnica da gente trabalhar ali tempos curtos, né? Então, a gente faz 4 tempos de 20 minutos trabalhando. Durante esse tempo, né, a gente faz ali 5 minutos de pausa entre um tempo e outro, bebe uma água, levanta, dá uma esticada, né, bota uma música, relaxa um pouquinho. Eu gosto muito de ouvir música também, é uma coisa que, para mim, me dá bastante foco, para eu focar no que eu estou fazendo e relaxar também. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, eu consigo relaxar e focar. Então, você vai lá, nesses 5 minutinhos, dá uma relaxada, volta a trabalhar. Faz isso 4 vezes até que você complete, e quando completa 4 ciclos de 20 minutos, aí você descansa um tempo mais longo, entre 15 e 20 minutos, que é aquele descanso maior, né? Que pode ser utilizado de repente para o seu almoço, né? Na parada ali de alguma outra atividade que você faz. A Yasmin colocou aqui: eu estou assim, sendo mais produtiva à noite, porém eu quero dormir bem, que também é importante, né, para ser produtiva. Estou me policiando para mudar. Quero começar a trabalhar melhor de manhã, porque uma hora o corpo vai sentir. Sim, e faz parte também. É incrível que quando a gente fala de produtividade, geralmente a gente fala muito de gestão de tempo, mas vocês vão ver que tem outras coisas que envolvem a questão da produtividade que a gente precisa também ter atenção, e uma delas é o cuidado com o nosso corpo. Faz parte também para que a gente tenha aí um bom desenvolvimento. Então, sobre gestão de tempo, eu utilizo essas ferramentas. Júlia, existe outras? Existem várias, existem muitas ferramentas. Eu gosto de usar essas porque eu acho elas práticas. E, por exemplo, a matriz Eisenhower, ela tem um desenhozinho, né? Mas eu nem faço mais. Eu faço ali na minha agenda ou no meu caderno. Eu gosto muito de usar caderno. Então, lá no meu caderno, lá na minha agenda, eu já coloco lá. E aí eu ponho o que é importante, o que é urgente, o que eu preciso entregar. E eu faço essa mesma análise sobre as minhas atividades, só que não faço aquele quadrante. Mas tem pessoas que preferem fazer. E aí, se você for fazer dessa forma, é legal você colocar dentro do seu espaço, né, um quadro, desenhar cada quadrante e colocar aqueles post-it e ir fazendo ali cada atividade, à medida que você vai fazendo, você vai removendo ali, e no outro dia faz tudo de novo para que você se mantenha. A visualização de tudo que a gente faz é muito importante para deixar a gente produtiva. Então, é uma coisa também que vale muito para a gente usar na hora de gerir o tempo. Agenda, gente, Google Agenda, Trello, tudo que dá para a gente planejar nossa atividade ajuda a gente na gestão de tempo. Mas em relação a métodos e técnicas, eu gosto de usar essas três. O time box, quando é para uma coisa muito importante, a Pomodoro, porque eu vou intercalando e vou tendo um momento de descanso, e a matriz Eisenhower, porque através dela eu consigo definir o que é importante e o que é urgente dentro de tudo que eu preciso fazer no meu dia. E aí, dessa forma, eu não me sinto frustrada, porque quando você vai olhar, aquilo que era realmente importante, aquilo que era realmente urgente, você já realizou, e o que vai sobrando para fazer depois, você vai programando com tranquilidade, e aí você deixa de ficar apagando incêndio, aquele famoso apagar incêndio que tudo tem que resolver correndo. Então, é muito bom quando você tem um tempo para resolver as coisas, não deixa para em cima da hora, né? É muito importante você trabalhar dessa forma por isso, porque vai trazer para você essa qualidade de vida. Produtividade é você buscar qualidade de vida também. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões na parte de gestão de tempo. O segundo pilar que eu trouxe, que é a energia, né? Que eu falei antes, que tem a ver com a nutrição
Então, a alimentação que a gente faz, a gente tem o costume de, por trabalhar muito, acabar não se alimentando, e eu falo isso até por experiência própria, porque eu já deixei de comer muitas vezes por conta de trabalho, e não é certo, a gente não pode fazer isso, e além de não deixar de comer, a gente tem que comer alimentos que sejam ricos e que possam nutrir a gente o suficiente para que a gente tenha o nosso funcionamento corporal melhor. O sono adequado entra aqui na energia, porque se você dorme bem, você consegue também ter mais força, mais ânimo, para poder você realizar as atividades. Então, é muito importante que você descanse as 8 horas devidas lá, né? Para quem dorme muito tarde, vai acabar acordando mais tarde, né? Mas precisa ter um sono que seja adequado. As pessoas falam muito sobre você acordar cedo por conta Quando a gente acorda cedo, parece que o tempo aumenta, né? Parece que a gente tem mais tempo, porque a gente consegue se exercitar, a gente consegue refletir, a gente consegue, às vezes, ler livro, consegue fazer mais coisas. A sensação que eu tenho quando eu acabo acordando muito tarde é que o tempo encurtou, né? Então, eu acho interessante acordar cedo, apesar que ultimamente na minha jornada de mãe tem sido bem complicado pela manhã. Acabo acordando às vezes um pouco mais tarde, porque dorme muito tarde. Quando a gente dorme muito tarde, a gente já bagunça ali a nossa rotina. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre tentar trazer para a nossa rotina para que a gente tenha aí uma vida mais produtiva. Exercício regular, porque cuidado do corpo tem a ver. Então, se exercitar, fazer uma caminhada, andar, respirar um pouco de ar, também vai ajudar muito na questão de você ter energia. É muito importante você ter, não sou da área de exercício, né, da área de educação física, nem nada assim em relação à saúde, mas a gente sabe da importância que tem da gente cuidar do nosso corpo, que é, né, é o nosso instrumento de trabalho também, né? Nossa mente, nosso estado. Se a gente não está bem, a gente não consegue trabalhar. Quando a gente está doente, a gente deixa de fazer várias coisas e tudo para. Então, a gente tem que ter essa consciência sobre a importância do nosso corpo também. E a motivação, né? Ela seja intrínseca ou extrínseca, ela é importante para te dar justamente aquele impulsionamento. Eu falei lá da gestão de tempo do time box, né? Que quando você reserva um tempo, e uma coisa que a gente usa bastante é a motivação para conseguir reservar esse tempo. Porque você pensa no benefício que você vai ter. E se você tiver um propósito, que é uma coisa mais intrínseca, né? Um motivo de você realizar, aí sim, isso vai gerar muito mais energia. Só que motivação sozinha não realiza nada. Então, você tem que se motivar para você se sentir bem e tratar de realizar as atividades que você se propôs a fazer. Foco, né? Foco tem a ver com justamente para poder a gente não estar ali se distraindo. Então, a gente tem que cuidar do nosso ambiente de trabalho, buscar ter uma atenção plena nas coisas e evitar a multitarefa, que é o acúmulo de atividades durante o nosso dia. A atenção plena, eu gosto de falar sobre as pessoas que gostam de fazer meditação, tem gente que faz meditação para poder aumentar o foco, e isso vai gerar também em você aumento na sua produtividade, porque quando você vai para a sua atividade, você consegue realizar essa atividade bastante. Ine colocou aqui, não tinha visto, estou vendo agora, meu problema ultimamente tem sido esse, eu só consigo trabalhar à noite. Passo o dia todo sem conseguir trabalhar e no dia seguinte preciso acordar cedo e me sinto muito cansada. O dormir tarde, né? E quando a gente acorda muito tarde, a gente fica realmente se sentindo cansado por conta da rotina. Na verdade, provavelmente está juntando a questão da noite, né? Provavelmente deve interferir também na alimentação, e isso gera na gente sim um cansaço. Então, a gente precisa ir regulando tudo que é preciso para que a gente resolva outras questões. Nosso corpo é uma coisa que eu gosto muito de abordar e que eu acredito muito, né? Nós somos integrais. E quando a gente fala que a gente é integral, é justamente desse sentido. A gente não percebe, mas uma coisa está ligada à outra. E se a gente negligencia um ponto, a gente acaba negligenciando outros também. E tudo atrapalha, e tudo fica difícil de realizar, porque a gente deixou de fazer algo. Então, para você ver, né? Eu falei lá no começo sobre você fazer a gestão do tempo, definir as atividades para que você realize. Aí, depois, a nossa energia está lá, o nosso corpo, o nosso sono, nossa alimentação, e aí, no foco, a gente já está vendo aí o quê? Questões de ambiente, atenção. Então, olha quanta coisa influencia na produtividade. Existem coisas internas e existem coisas externas que influenciam diretamente em como você está realizando suas atividades. Então, para algumas pessoas, geralmente, né, no meu caso mesmo, eu tenho um filho. Meu filho é uma distração fácil, porque eu preciso correr para poder executar ele. Quando é que eu trabalho melhor? Quando ele está dormindo.
quando ele não está perto de mim ou então quando ele está com alguém. Porque eu consigo cuidar ali do meu ambiente, manter um ambiente mais propício para o trabalho. Logo, eu consigo ser mais produtiva naquele instante ali. Então, essas são questões que a gente precisa avaliar, que a gente precisa ter atenção mesmo, para que a gente cuide, principalmente da gente, né? Como dizia antigamente minha avó, né? Saco vazio não para em pé. Então, a gente tem que se manter cheio. E quando eu digo cheio, é no sentido de cuidado mesmo. Cheio de saúde, cheio de energia, cheio de força e de motivação para que a gente consiga ser produtivo e realizar aquilo que a gente precisa. Eu fui dormir e sonhei que estava trabalhando. Resumindo, acordei cansada. Acho que é meu corpo falando para desacelerar. Pode ser? Sim. O nosso corpo lhe dá sinais, inclusive sonhos também. Alguns sonhos nossos, às vezes, é para poder fazer a gente parar também. Que a nossa mente traz ali mensagens e acaba que a gente precisa ter atenção a essas questões também. Pode acontecer de você sonhar e ser realmente seu corpo querendo um descanso aí, querendo que você pare um pouquinho. Então, falei do foco, e aí, dentro do foco aqui, tem um ponto muito legal que eu trouxe para vocês, que é justamente dentro do estudo da programação neurolinguística, né? Para não ficar aqui só nas minhas palavras e em estudos científicos. A gente sabe que a gente procrastina muitas vezes as nossas atividades e a gente tem estímulos dentro do nosso comportamento que pode ser um reforço positivo ou um reforço negativo. Então, o nosso corpo, ele busca sempre ter prazer. Toda vez que eu tento ali buscar prazer no que eu estou fazendo, né? Por exemplo, eu gosto de falar no WhatsApp, porque no WhatsApp eu dou risada, eu me distraio. Então, ali é uma busca por prazer. Então, muitas pessoas acabam se distraindo com atividades como essa por causa justamente desse comportamento neurológico que acontece para a gente. Da mesma coisa no reforço negativo, que é a questão da fuga da dor. Toda vez que acontece alguma coisa que é desconfortável para a gente, o nosso cérebro automaticamente ele memoriza aquilo que foi desconfortável e acaba fazendo a gente repetir esse padrão. Então, se for alguma coisa que gere na gente, talvez uma memória afetiva ou alguma coisa que traga de alguma forma a dor, automaticamente você deixa de fazer. E quando eu falo isso, eu quero trazer a reflexão para situações de trabalho que a gente já teve na nossa vida, né, que pode ter gerado na gente justamente esse reforço negativo. E quando a gente começa a realizar uma atividade que a gente se sente nessa mesma condição, a gente deixa de fazer a atividade. Para você ver como o nosso corpo, ele é o tempo todo trazendo nossos comportamentos, né, e a forma como a gente reage para poder realizar e para deixar de realizar alguma coisa. Então, existem esses reforços e a gente tem que analisar. Como é que eu analiso, Julie? Como é que eu vou entender, né? Você tem que precisar parar para fazer uma revisão realmente sincera sobre tudo que você faz, o que é que te dispersa, quais são os fatores que tiram a sua atenção, que tiram o seu foco, quais são os objetivos que você tem na vida que são principais e que você precisa focar nesse momento, nesses objetivos, para reforçar de forma positiva que você precisa fazer. Então, anote tudo isso no papel, veja realmente, né, comece a visualizar, esse ato de visualizar vai fazer você fortalecer a ideia para que você possa analisar de um jeito consciente o que realmente é bom e o que é ruim dentro do seu comportamento e que está prejudicando a sua produtividade. Então, por exemplo, eu tenho o costume de fazer leitura em matérias de site. Isso pode ser bom, pode ser ruim também. Porque a gente fala muito de rede social, a gente fala muito de Instagram, WhatsApp, essas coisas, mas podem ter outras coisas que pode ser também algo que nos distrai. Mas a questão não é você fazer a atividade, mas o momento em que você escolheu fazer aquela atividade. Então, por que que eu estou escolhendo fazer uma atividade que me distrai no momento que eu preciso fazer algo importante? Aí cabe também uma análise mais interna sobre você e sobre como você reage ao seu ambiente. Então, você primeiro vai aceitar o problema, né? Qual é o problema que está acontecendo comigo ali. Você vai analisar o seu problema que está acontecendo, entender ele, por que está acontecendo, o que é que está ocasionando, o que é que está gerando isso, e aí você soluciona.
Só no momento que a gente aceita e que a gente faz esse processo de reforço positivo ou negativo de entender, né? Se é porque eu estou buscando prazer ou é porque eu estou fugindo de dor, é que a gente consegue começar a trabalhar para ser mais produtivo também. Então, é uma coisa assim, científica, mas que fala muito sobre a gente no geral, né? Porque nossos comportamentos são ditados por nossas histórias, nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita e o que a gente viveu, né, de experiência. Então, a gente traz isso, mesmo que de forma despercebida, a gente pode acabar entrando nesse ciclo e ficar sempre improdutivo, porque a gente não identificou que é um estímulo comportamental. De repente, cabe também olhar. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, poxa, eu uso tantas ferramentas de produtividade e ainda assim eu não consigo ser produtiva. Não consegue porque talvez tenha algum problema neurológico aí, alguma crença, alguma coisa, algum padrão que você precisa identificar para que você trate sobre isso e aí sim você vai passar a ser produtivo porque você vai trabalhar como uma solução, trazendo a solução para esse problema. E por último, não menos importante, é a nossa experiência, né, que é o quarto pilar da produtividade. O que é que fala, né, de experiência? Tudo, todo o nosso conhecimento. Na experiência é o quê? É todo o conhecimento que a gente adquire, seja ele técnico, seja ele de vivência, seja ele formal ou não. Tudo que a gente vive, a gente aprende de alguma forma. Toda vez que a gente se mantém aprendendo, que a gente mantém a nossa cabeça, a nossa mente trabalhando, a gente consegue ser mais produtivo, porque a gente vai ter novas ideias, a gente vai ter novos padrões de pensamento, né? Boas leituras de livro mesmo ajuda muito, inclusive até para manter foco. Quem consegue fazer leitura de livro geralmente consegue ter foco. Tem pessoas que até utilizam a leitura do livro, primeiro ler uma linha, depois ler uma página, para trabalhar essas questões do foco. Então, buscar qual é a atividade que eu posso realizar para poder somar dentro da minha rotina, dentro da minha condição e de toda a história e vivência, para que eu consiga ser produtiva do jeito que eu preciso ser. E com isso, aí a gente vai ter ali, né, identificando nosso tempo, né, organizando nosso tempo, identificando a nossa energia, como a gente está cuidando do nosso corpo, fazendo ali todo o mapeamento da questão do nosso foco, para saber como é que a gente está reagindo, se existe alguma questão neurológica que impede de que eu execute. E trabalhando nas minhas experiências, seja socialmente, indo em workshops, crescendo, né, de forma de conhecimento mesmo, aí eu começo a ser produtivo. Então, as pessoas que são produtivas, se você for parar para olhar, elas são pessoas associáveis, né? Elas são pessoas que geralmente estão presentes em muitos eventos, que leem muitos livros, pessoas que estão sempre em movimento, porque elas abdicam de coisas que talvez não estejam ali trazendo um certo ganho para ela. Então, é questão de prioridade, mais uma vez. Então, é olhar, pensar, isso é positivo, isso é importante, eu preciso disso, isso vai me fazer me manter nos meus objetivos, aí vale a pena você continuar trabalhando sobre isso. Caso não aconteça, né? Caso você não siga por esse caminho, não faça essa análise, não pare para refletir sobre isso, você vai continuar nesse ciclo interminável de improdutividade. E aí a gente precisa realmente analisar, né, por que, que eu estou sempre nesse padrão. E aí eu já vou aconselhar você a tentar uma terapia, a tentar alguma coisa para poder saber por que, que você não consegue dar, né, esse andamento, fica sempre voltando para o mesmo lugar. É um conteúdo que eu trouxe, é bem rapidinho, ele só ficou mais longo aqui no tempo por conta dos erros que teve aqui da internet, né? Porque acontece, mas eu acredito que é bem pertinente e é para vocês refletirem mesmo sobre tudo isso, refletir sobre como vocês estão agindo dentro daquilo que vocês precisam fazer e o que é que vocês querem alcançar com tudo que vocês realizam. A partir desse momento que a gente entende também nosso propósito, nossa identidade, isso também ajuda no processo de autoconhecimento e no processo de a gente ser mais produtivo. Pessoas produtivas, elas não passam, não perdem tempo. Elas sempre estão ganhando conhecimento, ganhando em realização e se sentindo bem, porque elas não perdem tempo também nem se culpando.
né? Quando a gente está se culpando, a gente está sendo improdutivo. Você está ali se culpando, deixa de fazer alguma coisa que você realmente poderia estar fazendo. Então, cabe muito essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe e que vocês possam analisar sobre tudo isso. E só para finalizar aqui, né, os meus contatos, para quem for vendo, porque esse vídeo vai ficar aqui gravado no meu canal do YouTube. Então, quem quiser voltar, assistir novamente, refletir mais um pouquinho, vai ficar disponível. E aqui eu já vou deixar os meus contatos, né, para que vocês possam entrar em contato. Para quem não me conhece, entrar em contato comigo. E o meu muito obrigado. Lembrando, gente, também que eu tenho um trabalho para quem gosta de leitura, tem meu livro aqui também. Deixa eu colocar aqui logo para vocês verem. Vocês podem entrar, né, lá no meu Instagram. Tem lá um catálogo disponível, no meu WhatsApp também, quem quiser. Entre em contato comigo, verifica tudo direitinho para que a gente possa se conectar. E se você quiser adquirir o livro ou quiser também participar da minha mentoria, estou fazendo a mentoria também para quem tem negócios no digital, pode vir falar comigo, me conhecer mais um pouquinho. Quero conhecer vocês também para que a gente possa crescer juntos. A minha intenção é trazer isso para cá, para o YouTube. Eu quero fazer outras aulas aqui no YouTube, trazer mais conteúdos interessantes para vocês, que sejam voltados para empreendedorismo e que sejam realmente enriquecedor para que vocês possam ter ganhos. Vai ser sempre assim gratuito. Eu quero trazer pessoas também, né? E espero poder ter várias pessoas aqui nessa jornada dando um apoio e também sendo apoiado por mim dentro das possibilidades, né? E é isso, por hoje é isso. Muito obrigada aos que vieram, muito obrigada aos que vão assistir, aos que vão compartilhar. A Adriana colocou aqui, eu estou buscando me reinventar na minha área. Vamos conversar sobre isso, a mentoria está aí para isso, para a gente definir aí o posicionamento, e aí você vai fazer aí o seu posicionamento estratégico e com autoridade para que você possa ser o melhor dentro do que você faz. A Juciene, que está aí, ó, ela já está aí bombando, com mentorias e com muitas coisas mais, né? Meu case de sucesso. Um orgulho. Mas é isso, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Fico feliz, Adriana, por isso. Muito feliz. Espero que você possa trabalhar e que a gente continue se comunicando e crescendo juntas. Grande beijo para vocês.